Que a paz esteja sempre com todos vós. Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Boa noite para aqueles que assistem esse vídeo à noite. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Israel. E hoje entraremos num tema do qual, para mim, é um tema muito especial. Porque se trata de uma mulher da qual poucos conhecem a sua essência. Poucos conhecem quem era verdadeiramente esta mulher, a mãe do Mashiach, a mãe de nosso Senhor. E hoje eu tenho o prazer de trazer para vós a verdadeira história dela. Quem era esta mulher desde o princípio, que foi agraciada com a dádiva de conceber em seu ventre o nosso Senhor, o nosso Mashiach, aquele que veio nos ensinar o caminho da salvação. E por isso, hoje eu irei revelar para vós toda a sua verdade, tudo aquilo que o homem escondeu a 7 chaves e muitos tentaram destruir a sua imagem, hoje eu trarei para vós. E no final desse vídeo eu deixarei a verdadeira história dela, descrita da forma perfeita, da forma que é. Mas antes disto, eu queria explicar um pouco quem foi esta mulher, quem era esta mulher e quem são os verdadeiros pais de Yeshua, ou seja, de nosso Senhor, do Mashiach. E para entendermos essa história, devemos buscar a essência dela, o berço dela e o começo de tudo. Quando olhamos a história de Maria, conhecida por muitos por Maria, nós temos que entender o significado do seu nome. Por que Maria? Por que o nome dela é Maria? E quando vamos nos remeter a este nome e buscar dentro do aramaico, do hebraico e de todos os, vamos dizer assim, todos os alfabetos que existem naquela região, nós não conseguimos encontrar nenhum nome parecido com Maria, a não ser Miriam. Mas aí quando eu vou olhar este nome, que é conhecido como Maria, e olhar Miriam como nome da mãe de nosso Senhor, eu me deparo com um significado deste nome. Miriam. O que quer dizer Miriam? Na tradução, ou seja, na sua essência do seu significado, Miriam significa rebelde. Opa, peraí, como assim? É uma mulher rebelde? Uma mulher que tem em seu significado do nome rebelde? Mas peraí, como pode ser isso? Será que o Todo-Poderoso Yah, o nosso Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, iria entregar seu filho na mão de uma mulher que tinha, por seu significado, o nome rebelde? Como podes? Mas não. E aqui nós temos que entender isso. Os nomes dados aos filhos do povo judeu, ou seja, do povo hebreu, sempre foram escolhidos de uma forma que traduza um elo de santidade para aquele ser. Não é um nome que você escolhe aleatoriamente. Ele tem que ter um significado. Sei que muitos irão dizer, não, mas Miriam também pode ser senhora. Não. Miriam, ela pode ser rebelde ou serva, mas ela não pode ser senhora. Quem é este nome e o significado verdadeiro de senhora, ou seja, o nome que traz esse significado, é Marta e não Miriam. E aqui eu já começo a entender o verdadeiro nome da mãe de nosso Mashiach. O seu nome verdadeiro não era Maria, e sim Marta. Marta era o nome verdadeiro de sua mãe. E aí muitos irão me dizer, opa, peraí, mas nós conhecemos uma Marta. Tem uma Marta dentro da Bíblia, que era irmã de Miriam.
que era irmã de Lázaro. Perfeito. E aqui tem um elo de verdade. Só que esse elo de verdade ele ficou obscuro aos nossos olhos. Por que que ficou obscuro? Porque eu não conheço a essência desta mulher. Eu não sei quem é esta mulher. Eu não sei quem é a mãe do Mashiach. O que eu conheço da mãe do Mashiach, que era uma mulher virgem, que concebeu de uma dádiva um filho em seu ventre de forma sobrenatural. E como eu já vos disse no vídeo anterior, nada aconteceu desta forma. Não foi assim. Porque para nós entendermos tudo isso, nós devemos entender o nascer de novo. Se eu não compreendo o nascer de novo, infelizmente eu não sei o que é isso. E como eu vos disse, o Todo-Poderoso Yah, o nosso Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não irá ficar contra as suas próprias leis. Não irá. Há uma necessidade dele ir contra a lei dele, uma lei natural que ele criou, para que ele traga seu filho. Ou seja, trará o seu filho através de um quebramento de sua lei? Não, isso não faz o menor sentido. Como disse nosso Senhor, um reino dividido não pode subsistir. E se ele se opõe à sua própria lei, não existe. Mas sabemos que o nosso Rei dos Reis, o Todo-Poderoso Yah, é verdadeiro, é vivente, é eterno e existe. E se ele existe, não irá se opor contra a sua lei, até que tudo se cumpra. E assim foi feito. Nosso Senhor vem, mas ele vem de um nascimento normal, um parto normal, nada de sobrenatural, nada disso. Mas para mim entender quem eram os pais de Yeshua, para a gente entender isso, devemos buscar a essência dela, a essência dessa história. Porque aí eu compreenderei qual foi o caminho que o Todo-Poderoso Yah adotou para colocar seu filho aqui nesta terra. E para isso eu tenho que entender a essência de toda a verdade. Como eu posso fazer isto? Quando eu vou olhar para o Todo-Poderoso Yah e eu olho toda a escritura divina, eu vejo que ele tem um elo de bondade muito grande em seu, vamos dizer assim, em seu ser. Além da bondade, tem um amor, da justiça, da fidelidade. Tudo isso são a sua essência. E essa essência é a que mais vibra dentro dele. E quando eu olho isso, eu tenho que observar o que ele quer para mim, o que ele quer de mim, qual o caminho que ele quer que eu ande. E quando eu olho nas suas histórias, eu vejo um Deus que não me quer no caminho tenebroso, num caminho de trevas. Ele não me quer aí. Todas as vezes que os homens andaram em seus próprios caminhos e não cumpriram aquilo que ele mandou cumprir, não para se impor como um leal, uma coisa assim, olha, se tu não cumprir, tu vai... Não. Sempre como um pai que admoesta o seu filho, que diz para ele, olha filho, não vai por esse caminho porque eu conheço esse caminho, é ruim, é um caminho que não leva você até um elo de perfeição, não vai te levar. E os mandamentos do Todo-Poderoso Yah são isso. Não é um elo de mandamento, é um elo de dádiva. É um elo de amor. Quando eu olho para os mandamentos, eu olho um elo de amor. E não um elo de mandamento como é descrito. Uma lei. Para mim não é uma lei. Para mim é uma dádiva. Para mim é um elo de extrema bondade de um ser que
se preocupa comigo. E olha a grandeza disso, meus irmãos. Um ser que se preocupa conosco. E aí eu olho os mandamentos como isso. Meu Pai se preocupa comigo e me ensina no caminho que eu devo andar. E assim sempre foi. Aí você para pensar. Será que o Todo-Poderoso Yah entregaria seu filho na mão de um ser pecador? De uma pessoa que não andava em seus caminhos? Não. Não entregaria. E para eu entender essa história, para saber quem era esta mulher que teve a graça de gerar o Filho do Todo-Poderoso Yah em seu ventre, eu tenho que buscar a sua raiz. E a raiz de Marta é uma raiz perfeita. É uma raiz de uma mulher pura, justa, que andava nas leis divinas. E onde eu posso conseguir esta, vamos dizer assim, essa história, meu irmão? Onde que eu encontro a sua verdadeira história? Só um livro que foi descrito com a, vamos dizer assim, com um pouco da essência. Só que quando ele foi traduzido, a religiosidade, ela faz com que as pessoas que traduzam o texto, elas levem para o caminho da qual elas querem levar. Tudo é muito difícil, meus irmãos, e aqui é interessante de vós analisar. Todas as vezes que há uma revelação para um ser, se esse ser não tiver, vamos dizer assim, uma imparcialidade em seu coração, se ele for um ser parcial, ele tendenciará toda aquela revelação, tudo aquilo que foi revelado, para o lado do qual ele é parcial. Assim é um juiz injusto. Um juiz, quando ele vai julgar um caso e do outro lado tem um amigo, ele vai tendenciar todo o julgamento dele para o lado do qual ele tem um amigo. E aqui há um problema muito sério. Por que há um problema muito sério? Justamente isso. Quando eu sou um religioso, eu não acredito e não aceito uma outra verdade da qual não faz parte da minha religião. E aí eu levarei para aquilo do qual eu quero que seja assim. Então, quando veio a revelação, quando foi feita a tradução da verdadeira escritura, daquilo que traduzia a verdadeira mãe de Yeshua, infelizmente foi traduzido por pessoas tendenciosas à religião. E aí você se perde a essência do texto verdadeiro. Não tem como eu saber se aquilo ali é verdadeiramente o texto que estava ali descrito. Não tem como. E assim foi feito. E aí, quando ela é iniciada, a história ela é iniciada perfeita. Mas quando ela chega do meio para lá, ela se perde nesta ideologia da religião. Porque aí sairia do elo da santidade, como eles desejam, um elo sobrenatural, e aí mancharia toda a história da igreja. E não é isso que eles querem. Eles querem nos mostrar aquilo que a igreja já nos mostra, mas com uma essência diferente. Mas a história é a mesminha. E não foi assim. Como eu já vos disse, o nome não é Maria, é Marta. E também a essência dessa história não é assim. Não foi assim. Era uma mulher virgem? Era uma mulher virgem. Era uma jovem pura? Uma jovem pura. Que concebeu de uma forma natural o Filho do Todo-Poderoso Yah em seu ventre. Mas como assim, meu irmão?
Como pode ser isso? Como eu vos disse. Para mim entender isso, eu tenho que entender esse elo espiritual do qual eu não conheço. Por que eu não conheço? Não está escrito nas Escrituras? Está. Mas por causa da minha tendencialidade, da minha religiosidade, eu não aceito essa verdade. Não aceito. Como podes o homem nascer de novo? Como podes? Aqui estou eu. Nasci de novo. Mais uma vez. Vim para vos entregar a verdade. Mas quem acreditará? Como disse Yeshaiá, quem creu em nosso testemunho, meu Senhor? A quem estendeu o braço do Todo-Poderoso Yah? Não cremos, não acreditamos. Mas não foi o Mashiach que disse, vós é necessário nascer de novo, porque o que é carne, o que é espírito, espírito é. Não, meu irmão, isso é o batismo. Não é. Ele disse, vós é necessário nascer da água e do espírito. Nicodemo diz, como pode ser isso? Ele ensina, porque o nascimento da água, tu sabes de onde tu vem e para onde tu vai. Mas aquele que é nascido do Espírito não sabe de onde veio nem para onde vai. E aí eu entendo este mecanismo. E aí eu entendo o porquê que o Todo-Poderoso Yah escolheu Marta como a mãe do Mashiach. Por que eu entendo? Porque agora eu vou conhecer a sua essência. Quem era essa mulher? Marta é filha de Joaquim, conhecido como Joaquim, que é marido de Ana. Joaquim era um homem, um sumo sacerdote. Vamos dizer assim, não um sumo, um sacerdote. Um sacerdote do templo que existia em Bet-Lechem, o verdadeiro templo, o tabernáculo do Todo-Poderoso Yah. E esse homem era um homem que era de extrema generosidade. Ele era um homem muito rico e era generoso ao extremo. Fazia as suas ofertas ao Todo-Poderoso Yah dobradamente e ensinava com perfeição. E aí chega um grande dia, um dia de oferecer as suas ofertas. E na hora que ele vai para oferecer as suas ofertas, um sumo sacerdote chamado Helben diz para ele assim, opa, para aí, tu não podes oferecer oferta ao Todo-Poderoso Yah. Ele diz para ele, por que não? Ele diz, porque tu não tem nenhum descendente. E esse homem entra em colapso. Ele vai para as Escrituras e busca entender aquilo que o sumo sacerdote da época estava falando para ele. E ele realmente vê que ele era o único de extrema importância, vamos assim dizer, naquela época, que não tinha nenhum descendente. E ele se enlutou por isso. Ele ficou muito cabisbaixo. E ele se revolta com aquilo, ele não aceita aquilo. E ele vai para um lugar, se isola e faz um jejum de 40 dias e 40 noites. Foi uma promessa para que ele queria, porque queria um descendente. E a sua mulher Ana, ela fica num local, fica na casa deles, e lá ela não... Praticamente ela já disse que ela seria uma viúva, porque seu marido faria este jejum e é um jejum que praticamente seria a morte na certa. E ela fica ali, e ele vai para esse jejum e fica lá. E o Todo-Poderoso Yah dá a dádiva a ele, entrega a ele o fruto do seu, vamos dizer assim, do ventre de sua mulher. E diz para ele que ele teria uma filha, ou seja, ele geraria uma filha. E ele fez, e ele volta para sua casa. E Ana gera Marta. Só que
quando ele fez a sua promessa para Todo-Poderoso Yah, ele promete dá-la a ela, Ana promete dar Marta para o Todo-Poderoso Yah, para que ela sirva a ele todos os anos da vida dela. Da mesma forma que na Bíblia está escrito a história de Samuel, ou seja, de Samuel, como eu já vos disse, não é a história de Samuel, é a história de David. Da mesma forma que Davi é gerado, Marta também é gerada. Ela nasce de uma concepção, e a coincidência aqui é tão grande, pelo fato de Joaquim, ser um sacerdote do templo em Bet-Lechem, em Belém, na cidade de David. Aí eu entendo a essência de tudo isso. E eu sei o caminho que está se decorrendo e a história que vai ser perfeita, da forma que tem que ser. Então ela é gerada, ela nasce deste relacionamento de Ana com Joaquim, de um relacionamento estéril, da qual a mãe concebe a sua filha e ela é entregue no templo, ou seja, no tabernáculo, para servir ao Todo-Poderoso Yah. E toda a sua infância, Marta fica dentro do templo, serve ao Todo-Poderoso Yah, ali dentro do templo em Bet-Lechem. E depois, quando ela alcança a sua idade, o sumo sacerdote diz: olha, a moça ela já chegou na sua parte que é necessário que ela se aparte do templo, para que ela não cometa nenhuma iniquidade. E aí é hora de escolher o seu tutor, ou seja, o seu protetor, aquele que vai guardá-la até o dia de desposá-la. E nessa hora, conhecemos agora o pai terreno de nosso Senhor, o Mashiach. Quem era esse homem? Tudo aqui eu estou fazendo um resumo da história da qual eu vou apresentar para vós no final desse vídeo. Vós irão conhecer a história em plenitude, tudo o que aconteceu e como aconteceu. Mas aqui eu quero fazer um resumo, para que vós entendam toda essa história. Quem é o pai de Yeshua? O pai terreno dele. No nome do qual conhecemos está José. Como eu já vos disse, não existe esse nome no hebraico, nem no aramaico. José. O nome mais próximo é Yosef. Yosef é o nome mais próximo de José. Mas o nome do pai de Yeshua não é José, nem Yosef. Aí muitos vão dizer: como assim, meu irmão? Não é José nem Yosef? Não. E onde eu consigo entender e onde eu consigo encontrar dentro da Bíblia que está aí o nome do pai de Yeshua? Para a gente entender essa história, quem era seu pai, eu tenho que conectar a história que eu tenho dentro da Bíblia que está aí, a história de Marta, Miriam e Lázaro. Aí muitos vão dizer: mas como assim, meu irmão? Como assim Marta, Miriam e Lázaro? O que tem a ver isso? Porque na história de Marta, Miriam e Lázaro tem um trecho que revela quem era o pai de Yeshua. Aí muitos irão dizer: mas como assim? Quando lemos na passagem da qual é descrita a morte de Lázaro, nesta passagem eu vejo um simples argumento que é usado pelos discípulos em classificar Lázaro. Eles dizem assim: meu Senhor, aquele que tu amas jaz enfermo.
Olha só isso. E aqui é interessante de analisarmos. E aqui eu entendo quem era o pai de Yeshua. Como assim eu entendo o pai de Yeshua? Como assim eu entendo? Essa expressão, meus irmãos, aquele que tu amas, aquela que tu amas, ela só era usada para pai e mãe. Só que na Escritura, como eu já vos disse, ela é tendenciosa. Toda a Escritura que explica o que era aquilo, ela já está tendenciando. Ela já mostra o entender para você, para nós. E aí ela é tendenciosa. Por que ela é tendenciosa? Porque ela está explicando o que é aquilo. E não existe essa explicação. Para mim entender isso, para mim saber o que é isso, aquele que tu amas, eu tenho que conhecer o dialeto daquele povo daquela época. Aquele que tu amas. Jaz enfermo. Veja que na história de José, nós não sabemos quando José morreu, o que aconteceu com José, não sabemos de nada disso. Sabemos que ele foi um pai de Yeshua, era um marceneiro, que fazia as coisas ali, ensinou ele na marcenaria e mais nada. Mas eu não conheço. Será que era isso mesmo? Será que Yeshua nasceu neste berço? Num berço onde era um cara que era marceneiro? E ele, a única origem que tinha ali, aquele convívio com a lei parcialmente, será que era assim? Será que foi assim? Mas aí não. Eu conheço o nome e eu conheço o verdadeiro pai de Yeshua na história de Eleazar, de Lázaro. E quem era Lázaro? Ah, Lázaro era irmão de Marta, de Miriam. Nada disso. Por que nada disso? Aí vem a essência do nome novamente. Para mim entender quem era Lázaro, eu tenho que conhecer a essência de seu nome. El-Azar. El-Azar. Eleazar e não Lázaro. Lázaro já é para nós, mas o nome era Eleazar. El-Azar. E o que significa Eleazar? Deus ajuda. Esse é o nome de Lázaro. Mas aí muitos irão dizer, mas por quê? Por que que Eleazar era pai de Yeshua? Como eu vos disse, quando eu vejo esse texto, aquele que tu amas jaz enfermo, eu tenho que buscar a essência dessa história. Se eu não conheço essa história, eu não tenho como saber a veracidade dela. E esse termo, aquele que tu amas, foi dito pelos discípulos, não foi dito por outra pessoa. Assim era dito para ele. Por que que era assim? Porque os discípulos conheciam quem era o seu verdadeiro pai. Os discípulos sabiam que ele era filho do Todo-Poderoso Yah. Então a expressão seria mais perfeita esta, aquele que tu amas. Só que a Bíblia ela é tendenciosa. E ela traz o quê? Ela me mostra que, porque Yeshua amava a todos. Amava Lázaro, amava Marta, amava Maria, ou Miriam. Lógico, amava. Um era mãe, o outro era pai. E a outra era discípula dele. Ele tinha que amá-las. Mas essa frase, aquele que tu amas, ela não é tendenciosa, ela é verdadeira. Já a outra, que classifica dizendo, porque Yeshua amava Marta, Maria e a Lázaro. Não.
Não era assim. Não tem essa parte da Escritura. Não tem. Mas se tivesse, seria também perfeito. Seria tranquilo. Tudo perfeito. Não tem problema. Preciso tirar essa parte da Escritura? Não. Fique tranquilo. Deixe ela aí. Está perfeito, está correto. Uma era a mãe, o outro era o pai. E a outra era a discípula. Então está tudo bem. Não precisa mexer. Tranquilo. Quando eu entendo essas histórias ao seu profundo entender, eu compreendo tudo o que aconteceu. Mas se eu não entender essas histórias da forma que eu tenho que compreender, infelizmente eu vou ficar apenas nesse elo de Bíblia Sagrada. E esse elo ele me esconde muitas coisas, porque, como eu vos disse, a Bíblia ela tem uma tendência, ela tem um elo para que te mostre de uma forma diferente as coisas. E não foi dessa forma, não foi assim. E o nome de Eleazar, quando ele conhece a Marta, ele tinha o nome de Esaia. Esse era o nome do pai de Yeshua, do pai terreno de Yeshua. Aí muitos irão dizer, como assim? Meus irmãos. Yeshua tinha por seu pai e sua mãe dois seres que viveram dentro do templo do Todo-Poderoso Yah, em Betlehem. Um era sacerdote, a outra era uma dádiva que foi dada para servir dentro do templo do Todo-Poderoso Yah. Podemos dizer uma sacerdotisa do templo do Todo-Poderoso Yah. E essa união de dois seres que viviam a lei do Todo-Poderoso Yah intensamente, nasce Yeshua, o Mashiach, filho do Todo-Poderoso Yah. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, eu irei revelar para vós a verdadeira história de Marta, de Esaia, dos pais de Yeshua. Observe. Evangelho Eterno. Tomé. Anúncio do nascimento de Marta. Havia um homem, sacerdote muito rico, de nome Joaquim, que fazia suas ofertas em quantidade dobrada, dizendo: o que sobrar, ofereça-o para todo o povo, e o devido na expiação de meus pecados será para Iá, a fim de ganhar-lhes as boas graças. Chegou a grande festa de Iá, na qual os filhos de Israel devem oferecer seus donativos. Reubem se pôs à frente de Joaquim, dizendo-lhe: não te é lícito oferecer tuas dádivas, enquanto não tiveres gerado um rebento em Israel. E Joaquim mortificou-se tanto que se dirigiu ao arquivo de Israel, com a intenção de consultar o censo genealógico e verificar se, porventura, teria sido ele o único que não havia tido prosperidade em seu povoado. Examinando os pergaminhos, constatou-se que todos os justos haviam gerado descendentes. Lembrou-se, por exemplo, de como o Todo-Poderoso Yah deu Isaque ao patriarca Abraão em seus derradeiros anos de vida. Joaquim ficou muito atormentado, não procurou sua mulher e se retirou para o deserto. Ali armou sua tenda e jejuou por 40 dias e 40 noites, dizendo: não sairei daqui, nem sequer para comer ou beber, até que me visite Iá, meu Deus, que minhas preces me sirvam de comida e de bebida. E sua esposa Ana lamentava-se e gemia dolorosamente, dizendo: chorarei minha viuvez e minha esterilidade. Chegou, porém, a grande festa de Iá, e disse-lhe Eudite,
sua criada. Até quando vais humilhar tua alma? Já é chegada a festa maior, e não te é lícito entristecer-te. Toma este lenço de cabeça, que me foi dado pela dona da tecelagem, já que não posso cingir-me com ele, por ser eu de condições servil, e levar a ele ao selo real. Disse Ana: afasta-te de mim, pois que não fiz tal coisa, e além do mais, o Senhor já me humilhou em demasia, para que eu o use, a não ser que algum malfeitor o haja dado e tenha vindo para fazer-me também cúmplice do pecado. Replicou Jehudite: que motivo tenho eu para maldizer-te, se o Senhor já te amaldiçoou, não te dando fruto de Israel? Ana, ainda que profundamente triste, despiu de suas vestes de luto, cingiu-se com um tocado, vestiu suas roupas de bodas e desceu, na hora nona, ao jardim para passear. Ali viu um loureiro, assentou-se à sua sombra e orou a Iá, dizendo: ó Iá, Deus de nossos pais, ouve-me e bendiz-me da maneira que bendisse o ventre de Sara, dando-lhe como um filho Itsaque. Tendo elevado seus olhos aos céus, viu um ninho de passarinhos no loureiro, e novamente lamentou-se, dizendo: ai de mim, por que nasci e fui concebida? Vim ao mundo para ser como terra maldita entre os filhos de Israel. Estes me cumularam de injúria e me escorraçaram no templo de Iá, meu Deus. Ai de mim, a quem me assemelho eu? Não às aves dos céus, pois elas são fecundas em tua presença, Senhor. Ai de mim, a quem me pareço eu? Não às bestas da terra, pois que até esses animais irracionais são prolíficos antes aos teus olhos, Iá. Ai de mim, a quem me posso comparar? Nem sequer a estas águas, porque até elas são férteis diante de ti, ó Iá. Ai de mim, a quem me igualo eu? Nem sequer a esta terra, porque ela também é fecundada, dando seus frutos na ocasião própria, e te bendiz, Senhor meu. Eis que se lhe apresentou um anjo de Iá, dizendo-lhe: Ana, Ana, Iá escutou teus rogos. Conceberá e dará à luz, e de tua prole se falará em todo o mundo. Ana respondeu: viva Iá, meu Deus, que se chegar a ter algum fruto de bênção, seja menino ou menina, levá-lo-ei como oferta a Iá, e estará a serviço todos os dias de sua vida. Então vieram a ela 2 mensageiros com este recado: Iá-Aquim, teu marido, está de volta com seus rebanhos. Pois que um anjo de Iá desceu até ele, ele disse que Iá escutou seus rogos, e que Ana, sua mulher, vai conceber em seu ventre. Ao chegar Iá-Aquim com seus rebanhos, estava Ana à porta, e ao vê-lo chegar, pôs-se a correr e atirou-se ao seu pescoço, dizendo: agora vejo que Iá me bendisse copiosamente, pois sendo eu viúva, deixo de sê-la, e sendo eu estéril, vou conceber em meu ventre. Então Iá-Aquim repousou naquele dia em sua casa. No dia seguinte, ao ir oferecer sua dádiva a Iá, dizia para consigo mesma: sabereis se Iá me vai ser favorável, se eu chegar a ver o efude do sumo sacerdote. Ao oferecer o sacrifício, observou o efude do sumo sacerdote, quando este se acercava do altar, e não encontrando pecado algum em sua consciência, disse: agora vejo que Iá houve por bem perdoar todos os meus pecados. Desceu Iá-Aquim, justificado do templo,
e foi para casa. O tempo de Ana cumpriu-se, e no 9º mês deu à luz. Perguntou a parteira: a quem dei a luz? A parteira respondeu: uma menina. Então Ana exclamou: minha alma foi enaltecida, e reclinou a menina no berço. Ao fim do tempo marcado pela lei, Ana purificou-se, deu o peito à menina e pôs-lhe o nome de Marta. Dia a dia a menina ia robustecendo-se. Quando a menina completou 1 ano, Joaquim deu um grande banquete, para o qual convidou os sacerdotes, os escribas, o sinédrio e todo o povo de Israel. Apresentou a menina aos sacerdotes, que a abençoaram assim: ó Iá, Deus de nossos pais, bendiz essa menina e dá-lhe um nome glorioso e eterno por todas as gerações. Ao que todo o povo respondeu: assim seja, assim seja. Sua mãe levou-o ao oratório de sua casa e deu-lhe o peito. Compôs então um hino a Iá, dizendo: entoarei um cântico a Iá, meu Deus, porque me visitastes, afastaste de mim o opróbrio de meus inimigos, e me destes um fruto santo, que é único e múltiplos a seus olhos. Quem dará aos filhos de Reubem a notícia de que Ana está amamentando? Ouvi, ouvi, ó 12 tribos de Israel, Ana está amamentando. Tendo deixado a menina para que repousasse na câmara onde havia o oratório, saiu e pôs-se a servir os comensais. Estes, uma vez terminada a ceia, saíram regozijando-se e louvando a Iá, o Deus de Israel. Marta entregue no templo de Iá. Entretanto, os meses iam se passando para a menina. Ao fazer 2 anos, disse Joaquim a Ana: levemo-la ao templo de Iá, para cumprir a promessa que fizemos, para que Iá não a reclame e nossa oferta se torne inaceitável aos seus olhos. Ana respondeu: esperamos, todavia, até que complete 3 anos, para que a menina não tenha saudade de nós. Joaquim respondeu: esperaremos. Ao chegar aos 3 anos, disse Joaquim: chama as donzelas hebreias, que não têm manchas, e que tomem 2 a 2 uma candeia acesa e acompanhem, para que a menina não olhe para trás e seu coração seja cativado por alguma coisa fora do templo de Iá. Assim fizeram enquanto iam subindo ao templo de Iá. Lá recebeu-a o sumo sacerdote, o qual, depois de tê-la beijado, abençoou-a e exclamou: Iá engrandeceu teu nome diante de todas as gerações, pois que, no final dos tempos, manifestará em ti sua redenção aos filhos de Israel. Saíram então seus pais, cheios de admiração, louvando a Iá, porque a menina não havia olhado para trás. Marta permaneceu no templo como uma pombinha, recebendo alimento pelas mãos de um anjo. E por fazerem o que tinham prometido ao Todo-Poderoso Iá, o Todo-Poderoso Iá lhes deu mais uma menina. E disse Ana: louvado seja o Todo-Poderoso Iá, que me deu mais uma menina. E lhe chamou Miriam. Marta entregue a Esaíá. Ao completar 12 anos, os sacerdotes reuniram-se para deliberar, dizendo: eis que Marta cumpriu 12 anos no templo do Senhor. Que faremos para que ela não chegue a manchar o santuário? Disseram ao sumo sacerdote: tu que tens o altar ao teu cargo, entra e ora por ela. O que o Senhor te disser, isso será o que haveremos de fazer. O sumo sacerdote, cingindo-se com o manto das 12 sinetas, entrou no Santo dos Santos e orou por ela. Eis que um anjo de Iá apareceu, dizendo-lhe: Zecaia, Zecaia, Zacarias, sai e reúne a todos os sacerdotes do povo, que cada um venha com um bastão
e o daquele que Iá fizer um sinal singular, deste será ela a esposa. Saíram os arautos por toda a região de Iehudá, e ao soar a trombeta do Senhor, todos acudiram. Esaiá, Eleazar, deixando de lado sua acha, uniu-se a eles. Uma vez que se juntaram todos, tomaram cada qual o seu bastão e puseram-se a caminho, à procura do sumo sacerdote. Estes tomou todos os bastões, entrou no templo e pôs-se a orar. Terminadas as suas preces, tomou de novo os bastões e os entregou, mas em nenhum deles apareceu um sinal algum. Porém, ao pegar Esaiá, o último, eis que uma pomba saiu dele e se pôs a voar sobre sua cabeça. Então o sumo sacerdote disse: A ti coube a sorte de receber sobre tua custódia a Virgem do Senhor. Esaiá replicou: Eu sou homem adulto, enquanto que ela é uma menina. Não gostaria de ser objeto de zombaria por parte dos filhos de Israel. Então tornou o sumo sacerdote a dizer: Teme a Iá teu Deus, e tem presente o que fez ele com Datã, Abirom e Coré, de como abriu-se a terra e foram sepultados por sua rebelião? Teme agora tu também, Esaiá, para que não aconteça o mesmo à tua casa. Ele, cheio de temor, recebeu-a sobre proteção. Esaiá era carpinteiro por profissão. Depois disse-lhe: Tomei-te do templo, deixo-te agora em minha casa e vou continuar minhas construções. Logo voltarei, e Iá te guardará. Os sacerdotes, então, reuniram-se e concordaram em fazer um véu para o templo do Senhor. O sumo sacerdote disse: Chama algumas donzelas sem manchas, da tribo de David. Os ministros se foram, e depois de terem procurado, encontraram 7 virgens. Então o sumo sacerdote lembrou-se de Marta, a jovenzinha, que, sendo de estirpe davídica, se conservava imaculada aos olhos de Iá. Os emissários foram buscá-la. Depois de as terem introduzido no templo, disse o sacerdote: Vejamos qual há de bordar o ouro, o amianto, o linho, a seda, o circão, o escarlate e a verdadeira púrpura. O linho e a verdadeira púrpura couberam a Marta, que tomando-as foi para casa. Marta tomou em suas mãos o linho e pôs-se a tecê-lo. Certo dia, pegou Marta um cântaro e foi enchê-lo de água. Eis que ouviu uma voz que lhe dizia: Iá te salve, cheia de graça. O Todo-Poderoso Iá está contigo. Bendita és entre as mulheres. Ela olhou à sua volta, à direita e à esquerda, para ver onde vinha aquela voz. Tremendo, voltou para casa, deixou a ânfora, pegou a púrpura, sentou-se no divã e pôs-se a tecê-la. Logo o anjo de Iá apresentou-se diante dela, dizendo: Não temas, Marta, pois alcançastes graças ante ao Senhor onipotente, e vais conceber por sua palavra o Salvador deste mundo. Ela, ao ouvi-lo, ficou perplexa e disse consigo mesma: Deverei eu conceber por virtude de Iá, e haverei de dar à luz como as demais mulheres? Ao que lhe respondeu o anjo: Não será assim, Marta, pois que a virtude do Todo-Poderoso Iá te cobrirá com sua sombra em tua juventude. Depois o fruto santo que deverá nascer de ti será chamado de Filho do Altíssimo. Chamar-lhe-ás Yeshua, Salvador, pois ele será o Machia e salvará seu povo de sua iniquidade. Então disse Marta: Eis aqui a serva do Todo-Poderoso Iá em sua presença. Que isto aconteça a mim conforme sua palavra.
Concluído o seu trabalho com a púrpura e o linho, levou ao sumo sacerdote. Este abençoou, dizendo: Marta, o Senhor enalteceu seu nome, e será bendita entre todas as gerações da terra. Cheia de alegria, Marta foi para a casa de sua irmã Miriam, outra filha que havia gerado Ana, mãe de Marta. Chamou-a da porta, e ao ouvi-la, Miriam largou o escarlate, correu para a porta, abriu e vendo Marta, louvou-a dizendo: Que fiz eu para que a filha do meu Senhor venha à minha casa? E Marta lhe contou tudo o que havia sucedido a ela. E ficou 3 meses na casa de sua mãe. E voltou a exaiar de suas construções. Ao entrar em sua casa, Marta lhe contou tudo o que havia se sucedido com ela, e de como o anjo lhe havia falado. Então Exaiar não acreditou no que ela dizia. O casamento de Marta. E cresceu Marta, e casou-se com Exaiar. E antes de ser tomada por mulher, disse a Exaiar: Tu me tomarás por mulher, e eu conceberei um filho. Porém este filho não é nosso. Filho do Todo-Poderoso Iá ele é. E Exaiar lhe disse: Tu está grávida de outro homem, e por isso está me dizendo isso? E ela lhe disse: Não, ainda sou pura. E disse Exaiar: Predileta como eras de Iá, como fostes capaz de fazer isso? Acaso te esqueceste de Iá, teu Deus? Como pudestes vilipendiar tua alma, tu que te criaste no Santo dos Santos, e recebeste alimento das mãos de um anjo? Ela chorou amargamente, dizendo: Sou pura e não conheço varão algum. Replicou Exaiar: De onde, pois, provém o que carregará no seu seio? Se não é meu filho, é filho de quem? Ao que Marta respondeu: Por Iá, meu Deus, eu juro que não sei o como acontecerá. Exaiar encheu-se de temor, retirou-se da presença de Marta e pôs-se a pensar sobre o que faria com ela. Dizia consigo próprio: Se escondo o seu erro, contrario a lei de meu Deus. Se a denuncio ao povo de Israel, temo que o que acontecer a ela se deva a uma intervenção dos anjos e venha entregar à morte uma inocente. Como deverei proceder, pois? Mandá-la embora às escondidas? Enquanto isso, sucedeu, pois, que quando ele exercia o sacerdócio perante a Iá, na ordem de seu ministério, segundo o costume sacerdotal, lhe coube por sorteio entrar no templo para queimar o incenso. Enquanto toda a multidão do povo se encontrava ao lado de fora, orando na hora da oferta de incenso. Então o anjo de Iá apareceu a Exaiar, de pé, à direita do altar do incenso. E Exaiar, ao vê-lo, turbou-se e lhe sobreveio temor. Mas o anjo lhe disse: Exaiar, não temas, porque foi ouvida a tua oração. Tua esposa Marta te dará à luz um filho, e lhes porá o nome de Yeshua. Terás alegria e grande regozijo, e muitos se alegrarão pelo seu nascimento, porque ele será grande na presença de Iá. Não beberá vinho nem licor, e será cheio do espírito de santidade, ainda desde o ventre de sua mãe, e fará com que se convertam a Iá, seu Deus, muitos dos filhos de Israel. Porém esse filho não é de vós, porque príncipe celestial ele é, filho do Todo-Poderoso Iá. Ele será o Machia, e irá diante dele outro com o espírito e o poder do profeta Elias, para tornar o coração dos pais aos filhos, e aos desobedientes a sabedoria dos justos, para preparar para Iá um povo íntegro. Depois disse Exaiar ao anjo:
Como poderei saber se isto é verdade? Então o anjo lhe respondeu, dizendo: Eu sou Gabriel, que estou na presença de Iá, e fui enviado para falar contigo e te declarar estas coisas. E eis que ficará mudo, e não poderá falar até o dia quando estas coisas aconteçam, porque não acreditaste nas minhas palavras, as quais se cumprirão no seu devido tempo. O povo estava esperando por Esaías, mas estranhavam que demorasse tanto no templo. Ao sair Esaías, não podia falar com eles, e perceberam que ele tivera uma visão no templo, porque se comunicava com eles mediante muitos sinais, porque ficara mudo. Sucedeu ao se cumprisse os dias de seu ministério. Ele retornou para sua casa, e recebeu Esaías a Marta como mulher, e esteve com ela o nascimento de Yeshua. Sucedeu naqueles dias que saiu um edito de Augusto César, para que se levantasse um censo de toda a nação sobre o seu domínio. Este primeiro censo se levantou quando Quirino era governador da Síria, e vieram para registrar cada um na sua cidade. Então Esaías e Marta também subiram de sua casa em Bet-Naiá, Betânia, para Jehudá, para a cidade de David, que se chamava Bet-Lechem, Belém, pois eles eram da casa e a família de David, para se inscreverem ali juntos. E Marta já estava grávida. Aconteceu, pois, que enquanto se encontravam ali, cumpriram-se os seus dias para dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito. E ela o envolveu em roupinhas e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar onde eles se alojassem. Anúncio aos pastores. Naquela mesma região, havia pastores que cuidavam de seus rebanhos durante as vigílias da noite. Eis que um anjo de Iá se apresentou a eles, e a glória do Todo-Poderoso Iá resplandeceu sobre eles, e sobreveio um grande temor. Então o anjo lhes disse: Não temas, porque eis que vos trago boas novas de grande alegria, que serão para todo o mundo. Porque hoje vos nasceu o Salvador na cidade de David, que é o Senhor, o Machia. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino envolto em roupinhas e deitado numa manjedoura. Repentinamente apareceu como o anjo uma multidão das hortes dos céus, louvando a Iá e dizendo: Glória a Iá nas alturas, e sobre a terra a paz, e boa esperança aos homens. E sucedeu, quando os anjos se foram deles aos céus, os pastores diziam uns aos outros: Vamos a Bet-Lechem, para ver isto que sucedeu, segundo o Todo-Poderoso Iá nos deu a conhecer. E foram depressa e encontraram Marta e Esaías, e o menino que estava deitado na manjedoura. E quando o viram, reconheceram a palavra que foi dada a eles a respeito do menino. E todos os que escutaram se maravilhavam das coisas que falavam os pastores. Mas Marta guardava todas essas coisas, refletindo em seu coração. E os pastores regressaram, glorificando e louvando a Iá por todas as coisas que viram e escutado, tal como lhes fora dito. E quando se cumpriram os 8 dias para que se fosse circuncidado o menino, chamaram seu nome Yeshua, porque assim fora chamado pelo anjo, antes de ser concebido. Tudo isso sucedeu para que se tivesse o cumprimento, o que havia falado o Todo-Poderoso Iá, mediante o profeta Yeshaiá, que disse: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será chamado Emanuel, que significa Nosso Deus está conosco. E essa é toda a verdade da história dos pais de Yeshua, de Yeshua. Meus irmãos e minhas irmãs, sei que tudo isso é muito chocante para vós. Sei que isso bate de frente com a religiosidade de muitos.
Mas infelizmente, meus irmãos, e felizmente para aqueles que esperam, essa é toda a verdade. Dessa forma, o Todo-Poderoso Yah entrega o seu Filho a pessoas competentes que poderiam criar ele dentro dos caminhos verdadeiros da lei do Todo-Poderoso Yah. Sei que muitas das coisas não eram reveladas para eles naquele momento, mas depois que Yeshua cresce, ele se torna esse ser que revela toda a verdade para nós de uma forma clara. E assim compreendemos todo o propósito da vida. Mas infelizmente, quando eu tenho esta religiosidade dentro do meu ser, ela tapa meus olhos e os meus ouvidos. E eu não consigo ver, eu não consigo ouvir a verdade. Não. Porque tudo é uma blasfêmia. Esse homem está blasfemando. E por isso disse Yeshua: ouvindo, ouvirei, mas não entenderei. Vendo, verei, mas não perceberei. Porque o coração desse povo se tornou duro e sempre ouvem de mau grado tudo aquilo que nós os trazemos como verdade. E tapam os seus olhos e também os seus ouvidos, para que não vejam com os seus olhos e ouçam com os seus ouvidos e compreendam em seus corações toda a verdade. Assim foi com nosso Senhor, assim foi com os profetas, assim foi com todos aqueles que trouxeram a verdade. Infelizmente, pela religiosidade, o homem não compreende a verdade. Mas hoje, eu vos trago toda esta história verdadeira, para que vós compreendam e vivam a verdade em plenitude. Estes são os verdadeiros pais de Yeshua, do Mashiach. Espero mais uma vez ter colaborado convosco, meus irmãos e minhas irmãs. Muito obrigado por estar comigo até o final deste vídeo. Que a paz do Todo-Poderoso Yah e de seu Filho Yeshua esteja sempre em vossos corações. Rendei glória àquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, pois é chegada a hora de vosso juízo. E que assim seja. So